Bom dia a todos. Agradeço muito a presença de vocês aqui para prestigiar a pesquisa. Eu sou a Gabriele Dias Fernandes, do Bacharelado em Engenharia Elétrica, aluna aqui do Instituto, bolsista do PIBISC CNPq, bolsa concedida pelo CNPq aqui para o campus, e tem várias outras bolsas, como também aqui própria do campus, de mesmo valor. Hoje eu estou aqui para apresentar a minha iniciação científica orientada pelo professor doutor Alexandre Fornaro, que está sentado ali atrás, que é intitulada como Mapeamento da Geração de Energia Solar Fotovoltaica na região intermediária de São José do Rio Preto. Bom, o objetivo central do nosso projeto era a produção de material cartográfico. Para isso, a gente fez um levantamento bibliográfico em questões econômicas e espaciais e políticas de marcos regulatórios sobre a produção e geração na região da mesorregião de São José do Rio Preto, no Noroeste Paulista, para ver se a região era apta para a produção de energia solar fotovoltaica. E a gente se concentrou nessa coleta e tratamento de dados, porque cada vez mais a gente está na busca de tentar substituir os nossos meios energéticos por meios mais sustentáveis, por meios limpos, porque cada vez mais, com o crescimento populacional e econômico, a gente busca mais essa produção. Cada vez mais a gente depende da energia elétrica. Então, essa pesquisa se mostrou importante por conta disso. E a gente focou na mesorregião, que é aqui na nossa região, e aparentemente tem um grande potencial dada a sua geografia. Bom, se a gente analisar a matriz elétrica brasileira, a gente pode ver que quase 50% é composta pela hidráulica, isso em janeiro de 2025, desse ano. E ainda assim a solar ocupa um segundo lugar, e isso é muito bom, porque significa que a gente está diversificando bem a nossa matriz energética. Como a gente vê, também tem outras formas energéticas, e de dezembro do ano passado para janeiro desse ano, a fonte solar cresceu 3,4%, que pode parecer pequeno, mas uma matriz que em 2012 não ocupava nem 4%, quando teve seu início, é muito bom. Isso mostra que não só a gente tem um potencial no nosso país, como está sendo utilizado. Ainda que, comparativamente à hidrelétrica, que ocupa metade, a gente está ocupando metade com a solar, muito bom, que tem crescido cada vez mais. Bom, se a gente olhar agora esse mapa aqui da irradiação global do nosso país, a gente pode perceber que a nossa irradiação se concentra no Nordeste brasileiro e principalmente aqui no centro. Se a gente for analisar onde fica o estado de São Paulo, a gente pode perceber que, ainda assim, no Noroeste Paulista, que é a nossa região, a irradiação é bem alta. Comparativamente ao Nordeste, chega em índices próximos. A irradiação solar é o aspecto mais importante para a produção solar para a gente. Então, isso é muito importante. E a gente pode ver, dada a nossa posição no globo, perto da linha do Equador, o Brasil tem uma grande capacidade para isso. E ainda assim, é meio tímido em comparativo, por exemplo, a Alemanha e a China, que não tem toda essa possibilidade de radiação e ainda assim estão na frente. Por quê? Porque a China e a Alemanha, elas têm políticas públicas que apoiam a população para o desenvolvimento e adesão dessa tecnologia, enquanto o Brasil já não tem toda essa adesão. No Brasil, um exemplo disso a gente pode ter o Marco Regulatório de 2022, a Lei 14.300, que foi aprovada, que ficou conhecida como a taxação do sol, a qual taxou quem tinha, a partir de 2022, quem instalou mini e microgeração. Taxava aqueles que eram ligados à rede, os sistemas on-grid. Isso fez com que essa taxação diminuísse a ideia de você querer ter, porque o principal motivo para quem adere à tecnologia é a amortização dos custos. Porque pensa, instalei placa solar, eu vou pagar aqui minhas placas, eu não vou ter o gasto de energia, porque o que eu estou pagando para terminar de pagar o sistema, que vamos supor, você pagou um sistema que tem vida útil de 25 anos. Você vai demorar, vamos supor, um terço desse período para pagar, às vezes metade, dependendo se for on-grade ou off-grade. Então, assim, você ainda está no lucro, porque o preço que você vai pagar, por exemplo, R$ 500 por mês é o preço que você pagaria em energia, até menos. Então, toda a produção que você tem, você consome. Tanto que as placas solares, elas têm capacidade de produzir 2 vezes aquilo que é consumido de forma diurna. Então, de forma noturna, a gente não está gastando energia nem consumindo energia da rede. Fora o que é consumido, seria colocado numa conta e a gente paga depois. O pouco que excede é pago. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão taxando o uso da rede. Como quando a gente vai, por exemplo, no posto de gasolina e vai comprar um Gatorade, por exemplo, gelado. A gente não está pagando só o preço da bebida e o imposto. A gente está pagando o preço da bebida,
o imposto, que já vem nos nossos preços, e a quantidade de tempo que ela ficou para ficar gelada. Então a gente está pagando o valor de energia que foi gasto para refrigerar aquela bebida. E a mesma coisa aqui, a gente está usando a rede, apesar de não estar pesando ela e nem sobrecarregando a rede, a gente está pagando pelo uso dela. E essa taxação é muito ruim, porque ela vai aumentar a cada ano gradativamente. Então, até 2030, a taxação vai chegar a 30%, o que desmotiva muito a população a continuar comprando. E isso é um problema, aderindo à tecnologia. A gente pode ver aqui nesse gráfico do orçamento federal pago em 2024 de 4,648 trilhões de reais, quase 50% foi para amortização de dívidas externas, enquanto para a energia, que você pode ver que não está nem aqui a energia, está nessas letras pequenininhas, que esses letras pequenininho, cerca só de 0,02% vai para a energia. Ou seja, a gente não tem um financeiro bom para a gente investir em melhorar o nosso sistema, a nossa infraestrutura, as nossas fontes e diversificar. Isso é um problema muito grande, porque a gente tem essa possibilidade. Com o marco regulatório e a falta de investimento, se dificulta muito. Agora, voltando para a nossa área de análise, a região intermediária de São José do Rio Preto, a gente tem aqui um mapa do estado de São Paulo da incidência solar global. É um pouco ruim de ver a imagem e as cores, mas a gente pode perceber que no Noroeste Paulista, as cores elas são mais homogêneas e tem uma incidência solar maior. Então, geograficamente, de forma regional, a gente pode entender que a produção solar ali, se a gente tiver a instalação de placas, vai ser muito boa. Se a gente olhar só a mesorregião, a gente pode ver que é bem homogênea. Todas elas têm um índice de radiação, um índice solar muito parecido. E isso comprova que pode sim ter uma boa produção se instalado. Esse aqui é um mapa que a gente produziu da potência instalada de energia solar fotovoltaica no ano de 2019. A gente pode ver que ainda era muito tímida, apesar de tudo. Mas que em grandes centros, como São José do Rio Preto, Fernandópolis e até Votuporanga, o nosso município, já tinha uma potência que, comparativamente, ainda que pouca, alta, por conta não só da sua região, como também muita gente estava investindo para tentar amortizar os custos. E ainda assim, muito pouco. Agora, quando a gente analisa o gráfico de 2024, a gente vê que cresceu muito. Que apesar do marco regulatório, o pessoal ainda continua investindo. Se a gente for olhar que o máximo aqui era de 5.000 quilowatts instalados, e aqui a gente tem um de 120 mil quilowatts em máximo, é muita diferença para uma questão do que? 5 anos? É pouquíssimo espaço de tempo para um crescimento tão grande. Então isso mostra que, apesar de tudo, a gente continua investindo e diversificando. Bom, a gente primeiro intui que isso se dá, os municípios com mais produção, por sua extensão territorial e pela sua população. Mas não é somente isso, porque se a gente analisar aqui essa tabela que tem um comparativo da potência instalada em 2024, a população e o PIB, a gente pode perceber que realmente aqueles mais populosos até têm uma potência instalada maior, mas não é só isso que influencia. Se a gente olhar, por exemplo, Tanabiba de Bacite, que tem populações muito próximas, a gente vai perceber que, apesar disso, Tanabi tem uma potência instalada maior. Por quê? O produto interno bruto, o PIB, é maior, e isso influencia diretamente, porque influencia na nossa renda per capita. Então, quando a gente tem um poder econômico maior, a gente tem muito mais chance de investir. Bom, concluindo, a gente viu que a região da mesorregião de São José do Rio Preto tem potencial para geração, que a gente tem essa capacidade, que é uma boa região, que vai produzir bem, mas que, apesar disso, com o novo marco regulatório, é um pouco desmotivador. Então, é fundamental que a gente invista em políticas públicas mais eficazes para o direcionamento de investimentos em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e investimento em manutenção de infraestrutura. Bom, eu agradeço muito a todos vocês, agradeço ao Instituto pela possibilidade da apresentação e ao CNPq pela bolsa. Eu agradeço muito mais uma vez. E é isso, essas são as referências bibliográficas. Se alguém quiser ter acesso ao texto, pode escanear esse QR Code. E eu estou aqui para mais perguntas. Certo. Obrigado, Gabi. Por nada. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Gente, é um tema que dá para fazer bastante questionamento, hein? Muitas. Dá para ter bastante... Alguém está com vergonha, quer que eu faça o seu questionamento? Não? Então eu vou fazer alguns aqui.
Primeiro, você falou assim que o grande fator que vai fazer uma boa conversão é a irradiação solar. Sim. O que você entende por irradiação solar? O que você está descrevendo? Vou até melhorar. Frequência da onda que está chegando, a amplitude da onda, o que é o que realmente interessa? Olha, a energia solar, a gente pode olhar ela de duas formas. Tem a energia solar fotovoltaica, que vai converter para elétrica, e tem a térmica. Que o que vai importar para a térmica vai ser, se eu não estiver muito enganada, o tamanho da onda. Eu não tô maluco. O comprimento de onda. O comprimento da onda. Eu acho que para esse caso, os dois fatores vão ser importantes para a irradiação solar. Porque muito vai ter também sobre a amplitude, porque o foco principal é quanto maior a amplitude da onda, mais forte ela é. Tá. O foco é maior, então se tem uma incidência solar, uma radiação solar maior, de irradiação, a gente está olhando para a questão da incidência. A gente tem uma incidência de solar, uma onda de luz, beleza, um foco de incidência. Quanto maior a incidência, maior é o foco da onda, da irradiação. Então, maior é a irradiação. O efeito que predomina, então, é o efeito fotovoltaico. É, o fotovoltaico. Tá. Entendi. Outra coisa, eu acompanhei bem a implementação da legislação, porque eu já tinha acabado de colocar a minha. Você lembra as taxas? De quantos por cento que foi? Não lembro quando foi inicialmente. Você lembra, Alexandre? Cara, assim, é uma questão que eu, particularmente, eu nunca entendi. Eu não entendi a justificativa de você taxar um recurso renovável. Exatamente. Entendeu? Assim, eu tenho energia solar em casa, acontece um negócio interessante. Você não consome toda a energia que você gera. Você não consegue. E aí o que acontece? Teoricamente, essa energia fica lá guardada. Se você não usar essa energia por 5 anos, ela foi perdida. Antigamente, você ainda podia vender essa energia por um preço bem mais barato, mas você vendia ela para a concessionária. Hoje nem isso mais é possível. E aí, assim, é para a gente ficar atento ao que é só discurso das políticas públicas. As pessoas que têm produção não usam todas e nomeiam uma segunda unidade para receber a sobra da energia que, vamos supor, eu tenho placa na minha casa. Vou dar um exemplo. Não, pera. Começa de novo. Começa de novo. É tipo assim, tem gente que tem, vamos supor, a pessoa tem a placa residencial. Vamos imaginar, eu faço a compra, eu compro 1000 kW, que faz aquele mapa da conta de energia, para ver quanto você vai usar na sua casa, e eles calculam um tanto de sobra, tá certo? Aí, tá bom, sobrou da minha casa, eu não quero deixar esse recurso 5 anos de graça. Eu quero dar um exemplo para minha mãe. A pessoa nomeia uma segunda unidade. Sim. Isso ainda vale? Isso ainda pode? Sim, vale. É mais difícil. É mais difícil agora quando a pessoa é conectada à rede, isso. Agora o pessoal não está mais deixando jogar para uma segunda unidade. Porque vai ter que conectar inversor para os dois casos, fazer conexão. Tá tendo muito problema com muitas conexões juntas. Isso é uma coisa que é verdade. Tá tendo conexão de excesso de conexão. Isso é real. Mas isso não aconteceria se fosse investido em infraestrutura. Mas isso ainda é possível, ainda dá para fazer. Mas é mais complicado, que agora tá mais difícil com as políticas públicas, porque todo projeto que você faz de energia solar tem que ser aprovado para você fazer a instalação antes. Aí você precisa do engenheiro que vai na Precisa do ELEC, engenheiro, faz a planta. para aprovar teu projeto. Aprovou o projeto, aí você pode fazer. Aí você também aprovou. Para você jogar para uma, você vai colocar ela como uma outra distribuição dentro da sua fonte, vai fazer a conexão que vai ser jogada da rede para lá. Então quer dizer que a pessoa que ela tem essa possibilidade, ela não vai perder esse recurso renovável em 5 anos. Ela não, vamos falar, ela não vai dar de volta para a Electra e vai ficar lá embora. Sim, depende. Ainda pode sobrar energia mesmo com isso. Vou fechar.